Bom dia a todos. Hoje é 26 de janeiro, continuando aqui com o ciclo de palestras, né, do Instituto IEP, juntamente com a Universidade Unida. Hoje temos o prazer de trazer aqui o professor João Wagner Martins. Tá? Ele vai falar sobre estudos na educação infantil, possibilidades reais. Vou aqui passar aqui antes, falar um resumo aqui do currículo dele e logo em seguida passamos ao professor, tá? Lembrando que perguntas poderão ser enviadas aí pelo chat ou pelo WhatsApp do Instituto, tá? E as demais perguntas que não puderem ser feitas, iremos repassar ao professor para estar respondendo a cada aluno. O professor João, ele é biólogo, pedagogo, psicopedagogo e educador ambiental. Ele é especialista em docência em ciências, transtorno do espectro de autismo e gestão escola pública. Mestre em ciência da educação e também doutor em ciência da educação. Professor em biologia, ciência, orientação sexual, educação educacional, avaliação de metodologia de ensino, com mais de 28 anos de experiência, de práticas e vivências. Ele faz assessoria e consultoria educacional e ambiental. É supervisor de ensino, Secretaria de Educação, Prefeitura de Mauá, São Paulo. Também é autor de livros na área educacional. Colaborador do BNI e NEP-MEC desde 2010. Membro do GEPAV, USP, 2017 a 2020. E do CME de Mauá, de 2017 a 2019 e de 2019 a 2021. Presidente do CME Mauá, de 2017 a 2021. Vice-presidente do CME Mauá de 2019 e 2020. E presidente da Proman, Associação dos Profissionais do Magistério do Município de Mauá, gestão de 2020 a 2025. Queria aqui, primeiramente, agradecer ao professor João por estar colaborando com a gente, está colaborando com nossos alunos aqui, que são de mestrados e doutorados também, na área de educação, direito, saúde e administração, e aos demais convidados. Professor, eu aqui como coordenador acadêmico, já te agradeço antecipadamente pela sua palestra. O seu currículo aqui, ele é grande, né? Ele é de alta performance. E agora, te passo aí com os alunos aí. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Bom dia, sejam todos bem-vindos, né? Tenho visto aí que tem muita gente de Mauá também entrando para o nosso bate-papo, isso sempre me agrada muito. Sejam também todos bem-vindos, alunos de mestrado e doutorado. Eu sei o que é isso, porque passei por essa fase, né? Então, é muito interessante, né? Eu sou o professor João Wagner e vou falar um pouco, né, sobre educação infantil nesta manhã, né? Primeiro, eu quero agradecer ao Instituto Internacional de Educação e Pesquisa, né, o IEP, em nome do professor Ricardo De Bonis, pelo convite, a possibilidade de discutirmos educação. Agradeço também ao professor Ronaldo pela apresentação e recepção. E por que o tema da nossa discussão ser estudos na educação infantil e possibilidades reais, né? Primeiro, durante mais de 20 anos, a minha experiência prática sempre foi com o ensino médio, com o ensino fundamental, educação superior, e a educação infantil, ela sempre esteve no campo da teoria. Isso quando eu discutia ou ensinava sobre essa temática nos cursos de educação superior, preparatório para concurso público. Só que aí, em 2015, a minha realidade, ela mudou, né? Eu assumo o cargo de supervisor de ensino em Mauá. Para quem não conhece, Mauá faz parte da região metropolitana do estado de São Paulo, né? Faz parte de uma das 7 cidades da região do ABC. Eu moro em São Paulo, e Mauá fica muito próximo, né? Uma cidade que faz divisa. E aí, em 2015, assumi o cargo de supervisor de ensino, e eu entro em um sistema de ensino que 95% da rede é constituída de escolas de educação infantil. Aí eu visito uma escola e, quando menos eu espero, uma criança de 3 anos está agarrado na minha perna e abraça a perna. Eu começo a passear pela escola, choro, vejo profissionais dando banho num monte de criança, um grupo no refeitório. E aí eu me dei conta
que eu precisava entender aquele universo e que somente a aprovação no concurso e os conhecimentos teóricos, eles não me dariam respaldo para a atuação real na educação infantil, né? A recepção que eu tive sempre nas escolas foi de muito carinho, cuidado, atenção, respeito, e foi nas escolas que eu pude aprender que a teoria era muito bonita, mas que a prática era muito diferente em vários aspectos. E eu que ficava no órgão central, onde se discutia as políticas públicas, onde algumas pessoas viviam em um mundo que não coadunava com aquilo que eu via e ouvia nas escolas. E, claro, que impossível não ter conflitos à época. Porque, embora não tivesse o conhecimento prático, teoria e legislação sempre foi algo muito presente no meu cotidiano. Eu percebia que, por vezes, o mundo que habitava o órgão central era distante do que presenciava nas escolas. E, na verdade, eu acredito que isso ocorra até hoje, não apenas no sistema de ensino em que eu trabalho, mas, na verdade, numa prática no Brasil de distanciamento entre os órgãos centrais de educação, entre aqueles que pensam política pública, vinculado às pessoas que estão na escola. Parece que são dois mundos, né? E, de vez em quando, entra muito em conflito, porque parece que quem pensa a política pública esquece um pouco o chão da escola, ou passou pelo chão da escola, e quando vai para o órgão central e tem essa possibilidade, parece que esquece principalmente as mazelas sociais nas escolas públicas, e quando coloca em prática, vem para um outro universo. Então, por isso, a partir de 2015, na verdade, o meu interesse por caminhos e possibilidades de estudo na educação infantil. E, no caso, nós vamos trabalhar com dois assuntos, né? Um é a avaliação, que é um assunto que eu sempre gostei fora da educação infantil, mas que pouco habitava o campo da educação infantil. E a avaliação, na verdade, foi o grande cerne dos meus estudos e pesquisa de mestrado, e o homem na educação infantil e esse papel do gênero masculino no universo da educação infantil foi o meu estudo de doutorado, né? E a minha tese de doutorado abarcava essa questão. Então, a avaliação sempre foi um assunto que eu gostei muito, né? Mas pouco tinha de instrumentos vinculados à educação infantil, ainda mais em razão da universalização, porque todo mundo sabe que, a partir de 2016, a gente teve a universalização da pré-escola no Brasil. Então, por conta da obrigatoriedade de frequentar a escola a partir dos 4 anos de idade, as redes de ensino, principalmente as municipais, elas tiveram que pensar em estratégias, práticas, metodologias e conteúdos para esse segmento, incluindo a avaliação como um elemento de acompanhamento desse processo de construção do conhecimento das crianças, né? Era necessário ter em vista os direitos de aprendizagem das crianças. Nesse sentido, com o que tange a avaliação, além de algumas resistências, ainda são necessários melhores e mais adequadas orientações e direcionamento para que a avaliação educacional, particularmente a avaliação da aprendizagem, seja conduzida com essa visão. Porque os sistemas de ensino, a gente fala de avaliação de sistema, né? E eu que hoje, lá no INEP, respondo pela organização e sistematização das avaliações finais de SAEB, Enseja e Enem, por uma questão política, os sistemas de ensino no Brasil têm uma preocupação muito grande com os resultados, mesmo que sejam nas esferas quantitativas, que são os dados, por exemplo, que geram o IDEB. Quando a gente fala de avaliação da aprendizagem, nós falamos de uma perspectiva qualitativa, falamos de um indivíduo. Então, por isso, eu decidi por fazer a minha dissertação e pesquisa de mestrado com a essência na avaliação da educação infantil. Inclusive, a minha dissertação de mestrado, né, tem o seguinte título, né? A avaliação da aprendizagem na pré-escola. Desafios do contexto da rede municipal de ensino de Mauá. E também nesse período em que eu estou estudando, levantando a referência para a dissertação, a gente também tem uma mudança estrutural curricular no Brasil,
a gente vem com o finzinho de prática dos referenciais curriculares nacionais para a educação infantil e a gente começa a discutir a Base Nacional Comum Curricular. Então, a gente vai se afastando daqueles eixos propostos pelo referencial curricular nacional para a educação infantil e a gente vive o advento da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que traz aquele conjunto de competências, trazendo os campos de experiência, os direitos de aprendizagem. Então, é importante lembrar que, com todos esses movimentos, a educação infantil ela ganha mais corpo e ela se afasta cada vez mais de uma função assistencialista, do cuidado, e nesse quesito, o educar ganha cada vez mais espaço e importância, né? A própria norma federal, a LDB, quando traz a obrigatoriedade de termos professores para atuarem em toda a educação infantil, que reconhece a educação infantil como a primeira etapa da educação básica, então se termina no ensino médio, não começa mais no ensino fundamental, começa na educação infantil. Então, a educação infantil ela passa a ganhar um outro corpo no processo educacional, e a gente, por mais de 500 anos, a gente teve a educação infantil, desde quando ela foi instituída, como um elemento muito mais pensado no assistencialista do que, de fato, para as questões educacionais relativas à formação. Então, durante 2 anos, eu acompanhei toda a pré-escola, alunos de 4 e 5 anos, de 3 escolas municipais da educação infantil, inclusive a Gláucia está aqui acompanhando, e ela também era parte de uma dessas escolas, atuava como coordenadora pedagógica e me ajudou muito. Então, durante 2 anos, eu acompanhei em 3 escolas municipais todas as salas de G4 e G5, que são os alunos constituídos de pré-escola. Foram 27 salas, totalizando 756 alunos. E por que o número de 756 alunos ele é importante, no meu caso e na minha pesquisa? Porque ao longo de 2 anos, todo bimestre, eu lia rigorosamente 756 relatórios individuais, porque, na verdade, este foi uma parte dos elementos para poder constituir e compor a análise da minha dissertação. Então, nesse período, né, os professores bimestralmente tinham que preencher um relatório individual de aprendizagem. Então, durante 8 bimestres, todo mês eu li 756 relatórios, né? A educação infantil, ela tem um olhar distinto para a avaliação. Não para os estudiosos que têm clareza e demonstram em seus estudos a necessidade de validarmos o processo de avaliação na educação infantil. Ainda hoje, né, muitos refutam a avaliação na educação infantil porque entendem que este espaço não é para tal ação. A questão ela não está em ter ou não avaliação na educação infantil. A grande questão é como isso acontece. Então, a legislação, em especial a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, elas reforçam a necessidade de avaliação e registro. E, claro, sem nenhum objetivo de reprovação, única e exclusivamente com a necessidade e importância do registro como um mecanismo de acompanhamento. É importante lembrar que avaliamos todo o tempo. Desde que nascemos, somos avaliados, mensurados, a questão de corpo, roupa. Quando a criança nasce, a primeira coisa que a gente pergunta é qual o peso, qual é a altura. Por mais que as pessoas tenham dificuldade de entender, estes são elementos de avaliação. E a grande questão da avaliação é o pacote do julgamento implícito que ele abarca. E essa é a questão que a gente precisa refletir o tempo inteiro. Em razão dos dados de avaliação, qual é o julgamento que eu estabeleço e qual é o julgamento que eu mensuro? Se o julgamento estiver levando em considerações questões pessoais, ele não tem fins de avaliação. Ele tem o fim
de julgamento como prática social, como uma fofoca, como um tipo de coisa que não vai ajudar em absolutamente nada. Mas se o julgamento emitido pela avaliação estabelece mecanismos de reflexão, que você possa repensar a sua prática pedagógica e repensar seus mecanismos de intervenção, este é o caminho da avaliação. E na educação infantil fazemos isso o tempo inteiro. Quando eu penso com relação à criança, se a roupa que a criança veste traz algum problema social ou não, se a falta de comida em casa vai influenciar diretamente nos mecanismos de ensino e de aprendizagem, sobre o comportamento da criança, sobre o desenvolvimento da criança. Então, o desenvolvimento cognitivo, motor, fala, desde que nascemos, são mecanismos que são avaliados. E na educação infantil, tudo isso com um grande agravante, porque avaliar lá no ensino médio, na educação superior, na pós-graduação, ela vai ter muito mais perspectivas quantitativas do que qualitativas, embora a LDB ela é muito clara que em toda a educação nacional os aspectos qualitativos devem obrigatoriamente sobrepor aos aspectos quantitativos. Mas avaliar no ensino médio, na educação superior, ela é algo muito mais tranquilo, porque esse processo em que o indivíduo mostra, principalmente o desenvolvimento cognitivo, acaba sendo muito mais fácil de mensurar. Na educação infantil, a gente tem mudanças constantes. Quem está, por exemplo, num G1, que é um berçário, que são crianças de 0 a 11 meses, ou 0 a 1 ano e 11 meses, que é esse primeiro grupo de crianças, de bebês, a gente tem evoluções quase que diárias. Então, é importante que o professor precisa interagir e entender. Então, observar e interagir, dando possibilidades e condições para um pleno desenvolvimento, é fundamental. E a escola ela vai potencializar esse desenvolvimento. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença e a necessidade de avaliar desenvolvimento ou não, mas avaliar aprendizagem, a diferença entre desenvolvimento para a aprendizagem. Então, a questão, ela não está e não pode estar no avaliar, e sim como avaliar. Por que avaliar? A essência do processo de ensino e de aprendizagem, do ler e escrever, do alfabetizar e letrar, está ligado diretamente como isso acontece dentro do processo escolar. E por isso que o registro é um ato pedagógico fundamental e essencial. Muitos vão questionar que sondagens são desnecessárias, né, na educação infantil, está se antecipando o processo de escolarização, da alfabetização, da leitura e da escrita. Desculpa, isso é balela. A educação infantil ela ganha corpo quando ela tem como obrigação ter um professor ali. Então, a criança ela vem neste processo desde sempre. E o papel da escola, por ter professores na educação infantil, é dar sentido a esse processo. Seja ele de leitura, de escrita, alfabetização, letramento, e isso não desrespeita, em momento algum, os princípios da psicologia genética que vão estabelecer a necessidade de respeitar o tempo, limite e forma de aprender de cada um. É um equívoco achar que porque se é criança, deve ficar na educação infantil só brincando. Ninguém está antecipando absolutamente nada. Apenas o que a gente faz é qualificar ainda mais esse processo. E o estudo do mestrado, ele só ratificou esse olhar retraído que os professores têm sobre a questão da avaliação na educação infantil. E isso se deve porque é um assunto pouco tratado, porque os sistemas de ensino pouco discutem isso, ou pouco produzem material sobre esse assunto, porque existe um equívoco sobre a avaliação como um processo único e exclusivo, vinculado a mecanismos de aprovação ou retenção, ou, em muitos casos, para disciplinar o ambiente escolar. E esse é outro equívoco comum atualmente. Então, lá na pesquisa, quando eu analisei os regimentos escolares das escolas, eu pude observar que pouca relevância se dá à questão da avaliação. Eles vão falar sobre registro das notas, controle de frequência,
guarda do material, distribuição aos pais, mas em momento algum se fala da qualidade do processo avaliativo. Quando eu li os projetos políticos pedagógicos, que é uma unanimidade no Brasil, validar a importância dos PPPs nos ambientes escolares, né? E quando eu leio os PPPs das escolas, eu observo que, basicamente, a escrita era a mesma coisa, mesmo sendo escolas diferentes, em contextos sociais e econômicos distintos, mas a gente percebe que, basicamente, todos mantinham a escrita que era proposta pelo sistema de ensino. Então, o sistema de ensino encaminha um modelo e, basicamente, ao pensar na sua comunidade escolar, isso fica em segundo plano, e aí, para não ter conflitos com sistemas de ensino, se mantém, na verdade, aquilo que a falsa democracia e a falsa autonomia nos impõem, né? Porque se fala em garantir autonomia e democracia no espaço escolar, e isso é muito propagado por políticos e responsáveis pelos sistemas de ensino, mas, de fato, tem pouco resultado na ponta, que é lá na unidade escolar. Então, do mesmo jeito que os sistemas pouco discutem o assunto, também não produzem material. A gente vai ter os grandes sistemas de ensino, como a rede municipal de São Paulo, como o estado de São Paulo, como o Ceará, que são, e aí no caso do Ceará, uma rede, né, com sistemas de ensino que prezam pela qualidade, e no caso a qualidade vinculada aos resultados de avaliação. Não é à toa, né, que a gente tem das 100 melhores escolas de anos iniciais do Brasil, 87 no Ceará. Alguma coisa tem de... As pessoas banalizam um pouco isso, mas alguma coisa tem de diferente, né? Você pega 100 melhores escolas do 6º ao 9º ano, 77 estão no Ceará. Quer dizer, não dá para olhar para esses mecanismos e achar que o Ceará não tem um programa de avaliação consistente e robusto. A gente tem o SPAESE no Ceará, como tem o SARESP no estado de São Paulo. O SARESP, aliás, com um período de tempo muito maior, desde 95 ele é aplicado, mas é só importante ver a diferença que os resultados do SARESP têm em um estado que há 30 anos era o mesmo governo, com o Ceará, que há algum tempo atrás a gente tinha Sobral, por exemplo, uma das piores escolas, com um dos piores sistemas de ensino avaliados pelo MEC, e hoje Sobral é o sistema número 1 de qualidade em educação. E tudo isso por quê? Porque pensou em avaliação, porque reconhece a avaliação, mesmo na educação infantil, como um mecanismo que não está só julgando os alunos, mas garante qualidade a esse processo. Então, por isso, a observação, o registro das ações desenvolvidas no espaço escolar, elas são necessárias e fundamentais, para que o professor consiga, a médio e a longo prazo, ter uma visão, um olhar global do aluno. Me causa estranheza alguém pensar que é possível fazer um relatório individual de aprendizagem apenas ao final de um tempo, que depende da rede, pode ser um bimestre, um trimestre ou um semestre. É surreal pensar que isso é possível. Por isso é comum, quando analisa os relatórios, e como eu disse, analisava 756 relatórios, todo bimestre, eles serem muito superficiais. As questões comportamentais sobrepõem as questões de aprendizagem e desenvolvimento. É muito comum serem iguais, copiados. E quando isso acontece, a gente pode pensar em tudo, menos em um processo de avaliação da e na aprendizagem de qualidade. Então, o meu estudo de mestrado, ele apontou que a relação entre a educação, a escola e a avaliação enfatiza que, para que a gente tenha as mudanças na escola, é preciso, primeiramente, mudar a escola, né? Assim, a avaliação utilizada para o aprimoramento de um sistema educacional não poderá ter eficácia sem que seja transportada para as instalações das escolas. A necessidade da avaliação, ela decorre de um fato que o ensino é uma atividade teleológica, ou seja,
tem uma finalidade desde seu início. E qual é a finalidade da escola? Que exista a aprendizagem por parte dos alunos. Mas como saber se esses alunos aprenderam no patamar adequado? Avaliando as suas aprendizagens. Então, para finalizar essa primeira parte sobre a avaliação e as possibilidades que a educação infantil me deu, as crianças vão à escola para aprender aquilo que não aprenderiam se lá não estivessem. Então, portanto, os professores devem se esforçar para que as crianças se apropriem de determinados conteúdos, desenvolvam as habilidades. Algumas apropriações, elas não precisam ser avaliadas. Outras, ao contrário, devem, por decorrência, e serão julgadas como adequadas ou não. Eu destaco ainda que a gente deve avaliar as aprendizagens e não o desenvolvimento, porque esse decorre, ainda que com interação com a aprendizagem, de outros processos, incluindo aqueles de fundo biológico. Então, a gente deve indicar que devemos observar o desenvolvimento sem necessariamente avaliá-lo, mas as aprendizagens sempre devem ser avaliadas. Então, esse foi um pouco do meu esboço da primeira possibilidade que a educação infantil me deu, que foi falarmos e estudar a avaliação na educação infantil. E aí, no fim do meu mestrado, eu me deparo com uma notícia que a ex-deputada Janaína Pascoal, ela tinha apresentado, né, para a ALESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, um projeto de lei que proibia a atuação do homem na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano. Lá no mestrado, eu já tinha apresentado um banner sobre o papel do homem na educação infantil. E aí eu resolvi aglutinar essas ideias, e aí, então, surgiu a minha tese de doutorado, né? Que, aliás, está virando livro, já está na editora, já foi adaptado para a versão livro, até depois do carnaval deve ser o lançamento, né? E o título da tese do meu doutorado é O Corpo Masculino no Universo Feminino. O Homem na Educação Infantil, Contextos e Experiência, uma quebra de paradigma, né? Então, como eu disse, vai sair já já a versão impressa e a versão e-book. A pesquisa para pensar as bases teóricas para essa questão teve início em 2019. E aí, em 2020, tivemos a pandemia. E aí, por própria orientação da plataforma Brasil, eu tive que fazer todos os questionários, entrevistas, estudos de caso, tudo online, né? E aí foi bacana também, mas não sei se talvez seria ainda mais rico se fosse presencialmente. Inclusive, as entrevistas com a deputada Janaína Pascoal, que com todas as críticas que eu mensuro na tese de doutorado, ela foi muito solícita, né? Em todas as tratativas para as discussões e também nas entrevistas, né? Isso tem que ficar muito claro. Mas quando a gente fala de homem na educação infantil, a gente fala de um número muito reduzido. De acordo com o Censo Escolar do MEC, esse número que se aproxima muito da minha pesquisa, né? A análise foi feita, aí nesse caso, para o mestrado eu utilizei 3 escolas e o doutorado eu utilizei as 42 escolas de educação infantil. Como eu disse, a Rede Municipal de Ensino de Mauá, ela tem 95% de sua rede em educação infantil. Então, o primeiro resultado foi que 3% apenas dos profissionais homens atuam na educação infantil. E aqui a gente está falando dos profissionais de 0 a 5 anos que estão vinculados ao espaço escolar. Caso alguém tenha dúvida, alguém colocou aí, pode perguntar no chat. Pode colocar que eu estou acompanhando aqui também. Caso tenha alguma pergunta, a gente já engata na resposta. Então, o Brasil, culturalmente, é machista, né? Ainda persiste o pensamento de que o homem de verdade não pode atuar na educação infantil e que o corpo masculino não pode ter contato com criança. Na verdade, foi esse o argumento que a deputada fez, e é importante lembrar que isso se espalhou por várias cidades no Brasil, principalmente as mais afastadas, mas até hoje
nenhum sistema de ensino, nenhuma prefeitura, nenhum estado aprovou efetivamente uma lei que proíba a atuação do homem na educação infantil. Então, o corpo de estudo aqui foram os professores de 0 a 5 anos, diretores, supervisores, vice-diretores de escola, coordenadores pedagógicos, auxiliares de desenvolvimento infantil e os auxiliares de apoio à educação inclusiva, que é o universo na rede de Mauá, que atuam diretamente com as crianças de 0 a 5 anos, né? Então, quando a gente começa a estudar o porquê da ausência do homem na educação infantil, e a gente começa a perceber que, historicamente, nunca foi uma prioridade política, né? Estando às margens da preocupação. Como a educação infantil teve, por muito tempo, o atendimento marcado por questões assistencialistas, a legitimidade desse espaço da educação infantil, como eu disse há pouco, ele foi ganhando mais espaço nos últimos tempos, e por mais que a gente discuta, ainda é algo muito recente, né? Então, o atendimento das crianças de 0 a 6 anos, ela teve em seu primeiro contexto ação para permitir que mães trabalhadoras pudessem deixar seus filhos sob o cuidado do poder público, né? Quando, na verdade, esse direito é da criança. E só nos últimos anos que esse reconhecimento ele vem sendo incorporado, ainda que não em sua totalidade, né? A gente haja vista a questão da própria pandemia, que a preocupação de muitos, e principalmente dos políticos, não eram de garantir a segurança sanitária nos espaços escolares, né? A gente ouviu muitos prefeitos, muitos secretários de educação. À época da pandemia, eu era presidente do Conselho Municipal de Educação de Mauá, e a gente brigou muito para que só tivesse o retorno presencial às aulas, pensando nas garantias sanitárias. A gente foi muito julgado, porque politicamente a grande preocupação era, mas para os pais trabalharem, as crianças precisam estar na escola. E para quem trabalha com educação, a grande discussão é: precisamos salvar vidas, precisamos ter condições para retornar. Quando isto for possível, a gente volta. Então, eram olhares, né, era uma dicotomia muito grande que persistiu nesse período, né? Então, a gente tem que lembrar que a ideia da deputada, ela repercute em várias outras cidades, principalmente aquelas que são afastadas dos grandes centros, com o mesmo propósito. É no mesmo período que surge, né, aquelas pataquadas de escola sem partida, de um suposto kit gay, de uma suposta ideologia de gênero, porque tudo isso foi muito ventilado, mas até hoje ninguém provou de fato que isso acontece nas escolas, principalmente a pública, né? Mas sendo em 2023, tem pessoas que acreditam que a Terra é plana, que vacinas são venenos, que opinião no Zap, tudo isso vale mais do que ciência, do que estudos, fica um pouco complicado. Então, do mesmo modo que, inclusive, a deputada na entrevista utiliza dados e fontes criminais para justificar o preconceito arraigado de que todo homem na escola vai praticar atos de pedofilia e que os homens colocam em risco a vida das crianças, quando, na verdade, os dados educacionais não trazem ou apresentam essas informações sobre hipótese nenhuma. Aqui é importante lembrar, os sistemas de ensino, eles possuem regras claras para penalizar o servidor, seja ele homem ou mulher. Para qualquer caso que se confronte com as ideias e regras previstas, tem todos os atos legais. Então, é importante lembrar que os casos de pedofilias e maus tratos estão muito mais presentes nos ambientes familiares, infelizmente, realizado pelos seus. E, de modo geral, e infelizmente, para quem vive na educação infantil e também no fundamental, no médio, isso é muito encoberto pelos próprios familiares do que no ambiente escolar. Ao contrário, os casos, em muitos casos, são as pessoas que estão na escola que percebem a violência, seja física, sexual ou psicológica, e apresenta a denúncia, né? Então, o Remo fala que criou um processo de avaliação. O Remo é um cara bacana lá do Rio de Janeiro, e ele tem um canal no YouTube que ele dá aula gratuitas para o pessoal preparatório para ensejo, para concurso público, de avaliação, de matemática e física. Vale a pena acompanhar,
Professora Maria de Fátima, eu tenho um carinho imenso, foi minha orientadora no doutorado, sempre presente, que menino veste azul e menino veste rosa. E a gente viu o que deu depois de 4 anos, o povo da terra indígena Yanomami abandonados, né? Então, é importante lembrar que o preconceito, ele se faz presente mesmo dentro do ambiente escolar. Esse é de forma mais velada. Mas pela comunidade escolar, ele é muito mais verbalizado. Tanto que ainda hoje, os profissionais homens que atuam em creche, sempre colocados com crianças mais crescidas, porque assim evita o banho, a troca muito comum nos primeiros meses de vida. Então, como eu já disse, lá na parte de avaliação, a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as diretrizes curriculares nacionais, a Base Nacional Comum, são normas e documentos que validam cada vez mais o papel da educação infantil, dando ainda mais sentido, responsabilidade aos profissionais que nela atuam e cada vez mais se afasta desse papel assistencialista. Na história da educação, a gente fala aqui de mais de 500 anos. Muito recentemente, o homem está presente nesse segmento de ensino. Por isso, em alguns casos, o estranhamento. Mas o preconceito e as mentiras ventiladas a esta ação do homem na educação infantil, elas são inaceitáveis. E por isso, a pesquisa no doutorado mostrou o quanto ainda a gente tem essas mentiras vinculadas e a necessidade e a importância do papel do homem na educação infantil. Mas, como já disse, o exercício da função de ensino na educação infantil ele é marcada por uma divisão social entre os sexos, né? As crianças consideram um campo relacionado, reservado para as mulheres. Então, a gente faz com que o papel feminino prevaleça ao longo do tempo. Mas essa divisão social dos sexos não aparece do nada, né? Ela é dada a partir dos papéis de gêneros criados nas famílias, na escola, na sociedade. Em casa, as primeiras diferenças entre crianças e meninos, na maneira de se vestir, nos jogos, no comportamento, né? Como a professora Fátima disse, a gente teve, né? Primeiro dia, há 4 anos atrás, que já se acabaram, graças a Deus, a frase de que menino veste azul e menina veste rosa. Essa metáfora, para algumas pessoas, foi uma brincadeira, uma forma de falar, mas a gente sabe, na sociedade, o impacto que isso causa, potencializando ainda mais as questões de gênero, discriminação e quem é homossexual, e todo mundo que me conhece, isso é algo abertamente, sou casado com outro homem, eu não tenho problema nenhum com isso, não é isso que estabelece a minha qualidade ou competência como profissional, mas isso hoje, aos 46 anos de idade, talvez não tenha peso nenhum. Mas a gente sabe que isso aos 20, aos 21, na universidade, na escola, essas questões de gênero comprometem muito mais, principalmente num país preconceituoso, hipócrita e falso moralista como a nossa, né? Então, um aspecto importante é que a presença de educadores do sexo masculino na sala de aula permite que as crianças vejam homens e mulheres trabalhando juntos em um ambiente de equipe, mostrando que ambos os sexos são capazes de cuidar, ensinar e deixando, nesse sentido, de lado a separação de papéis, né? Então, esse motivo, avaliar o papel dos homens na educação formal, uma maneira de proporcionar igualdade, a equidade nas relações que as crianças constroem com ambos os sexos desde a tenra idade. Então, a questão do gênero, ela perpassa por uma discussão que é essencial. E, como eu disse, né, a metáfora do menino veste azul e menina veste rosa reforça de forma discriminatória essa questão. Haja vista que as crianças na educação infantil não estabelecem nenhum mecanismo de preconceito, né? De forma nata. O que ocorre é que elas absorvem aquilo que a família acredita como verdade absoluta e acaba reproduzindo. É possível a gente observar no cotidiano áreas com baixas concentrações de homem, especialmente aquelas que existem certa sensibilidade,
voltadas às emoções, ao afeto, ao cuidado, à limpeza, que na nossa sociedade são naturalizadas como espaço feminino de atuação. E, nesse caso, a educação infantil. Já as áreas que envolvem força, disputa, competição, razão e inteligência, elas se configuram nesse cenário cultural como destinado e mais apropriado aos homens, né? Do mesmo modo, essa representação sociocultural, ela é visível nas áreas das ciências humanas, com prevalência feminina, nas áreas de ciências exatas, predominantemente masculinas. Então, nessa perspectiva, a gente pode concluir que há um fator cultural que impele e conduz a atuação profissional dos sujeitos devido ao sexo. E a gente acaba criando estereótipos que se configuram como naturalizados nesse imaginário social. E os motivos da segregação, eles se instauram em 3 grandes pilares, né? O social, o cultural e o econômico. Ele acaba levando a conclusões a respeito da androfobia, ter várias causas. Para quem não sabe, a androfobia é essa repulsa que a gente tem de ter o homem na educação infantil, ou, para ser mais genérico, a androfobia é a presença do homem em atividades, em trabalhos que, teoricamente, tem a sua predominância o sexo feminino, né? E tudo isso que eu estou dizendo não são coisas da cabeça do João e nem das opiniões de WhatsApp, né? Toda essa discussão que eu trago é pautada num grande referencial que a gente tem de inúmeros autores, e a tese é rica nessas questões que foram abordadas. Não tem nada aqui da fonte, um anjo sussurrou no meu ouvido, tá certo? Então, porque as pessoas, quando a gente começa a discutir o assunto, elas, para banalizarem a ciência, elas levam todas para o campo da opinião. E aí, aqui no caso, embora eu esteja falando, por trás da minha fala existe um repertório teórico e científico imenso. Então, por isso que a gente precisa respeitar os autores, as pessoas que estudam um pouco mais ciência no nosso país. Então, a androfobia tem várias causas, né? Desde a escassez de valorização e a ausência de políticas públicas para a educação infantil, perpassa por uma questão cultural no tocante ao medo da pedofilia, da homossexualidade, e aí a gente tem, na minha tese, eu tenho capítulos que eu falo sobre gênero, sobre a questão papel do homem na sociedade, como a sociedade enxerga o gênero masculino na educação infantil, as variáveis de gênero, as identidades de gênero, essa construção social do gênero imposta por cada sociedade, os abusos sexuais, o desvio sexual, ele possa acontecer pela presença de homens que vão atuar no segmento da educação infantil. Então, a gente incrusta na cabeça das pessoas uma falsa crença do homem como um ser corruptível, sexuado, ativo, perverso, enquanto a mulher é idealizada, né? Assexuada, pura. Na verdade, isso não existe. Uma outra consideração relevante que eu trago na discussão diz respeito à necessidade de se privilegiar os currículos de formação docente nos cursos de pedagogia, nos currículos escolares, para que haja uma discussão teórica, a construção de didáticas específicas que possam atuar no sentido de trabalhar a equidade de gênero, os direitos sexuais e reprodutivos, a diversidade, em se vivenciar a sexualidade, as emoções, os sentimentos dos sujeitos, né? Então, sem essas ações formativas, não se pode esperar que discussões de gênero e sexualidade sejam importantes na construção dos projetos políticos pedagógicos das escolas, né? Ao contrário, passam a ser tidas como tabus, a serem evitados e ocultados do espaço educacional. E com isso a gente perpetua estereótipo e preconceito enraizados na nossa sociedade, né? Então, quando da aplicação dos questionários, nas entrevistas, nos estudos de casos realizados, a gente demonstra que a atuação do homem na educação infantil é vista com preconceito. Há a percepção dos próprios homens de haver repúdio, recusa, assombro, estranhamento, desconfiança,
espanto em sua presença escolar na educação infantil. Não raramente, resultando em segregação de gênero, a gente tem, é muito comum uma transferência para outras turmas que não tratem dos cuidados corporais das crianças, a transferência do homem para outras unidades escolares, para apaziguar reclamações de pais, solicitações de troca de crianças de turmas em que o homem esteja atuando. Então, a pesquisa, ela corrobora com esses dados qualitativos e quantitativos e reforçam o que os teóricos que também tratam sobre o homem na educação infantil, como existe um preconceito nesse currículo oculto dentro do que a gente tem no espaço escolar. Mas, apesar desses resultados, a gente observa os homens atuantes na educação infantil, eles perseveram com profissionalismo, com respeito, na tentativa de mostrar diariamente que a sua função ela é praticada com carinho, com esmero, com competência para o cuidado com as crianças pequenas, né? O estudo também aponta que há necessidade de se construir um meio de sensibilização, de educação, de informação para a comunidade escolar, com fins de diminuir um pouco o preconceito de gênero e diversidade sexual. Durante a pesquisa, o tempo inteiro foi relatado, né? E, por fim, a pesquisa de doutorado, ela inseriu na possibilidade de quebra de paradigma nesse tocante à existência de homens, embora poucos, na educação infantil, possibilitando que os dados obtidos fossem discutidos e, por exemplo, pudéssemos hoje ter um bate-papo falando sobre esse assunto. E as pesquisas e as discussões, elas têm como função, né, implantar e garantir políticas públicas de valorização e não de segregação por gêneros nas funções educativas presentes na educação infantil. Então, o resultado, ele sugere que é possível potencializar essas políticas, minimizando o impacto cultural, social e econômico e diminuindo os preconceitos, né? E todas essas implicações postas contra a presença masculina que situa atuante no cenário da educação infantil nas escolas públicas e privadas do nosso país. E é isso, professor Ronaldo. Falei bastante, né? Dá o play, desengata e não para. Que isso, professor João. Assim, é um prazer. Assim, são dados que o senhor trouxe que enriquecem muito. Alguns dados que eu não sabia, né? E que se torna interessante. A coerência com você. Tá, o pessoal está interagindo aqui no chat aqui, e para ver como que o assunto é de importância. Eu acho que a maioria das perguntas está muito relacionada ao que está aqui no chat. Eu não sei se você percebeu, por exemplo, o que o Remo Noronha falou, né? Eu acho que é uma pergunta da professora Maria de Fátima. Um grande abraço, professora. Vou ler aqui o que o Remo falou, o que a Fátima também, já vou engatar com ela, e depois, se eu pode explanar, que depois eu vou te fazer aqui uma... não é bem uma pergunta, sim, mas uma colocação, tá? O Remo Noronha, né? Falou, de certa forma, criei estrutura própria de avaliação, quando lecionei física, principalmente para o ensino médio. Avaliava de forma diferente, com níveis de exigência, diferente de alunos que já desenvolviam um certo talento para exatas. Se esses errassem, poderiam ser engenheiros e que poderiam derrubar pontes. Para os demais, tentei criar condições para a formação de cultura geral. Já colocando aqui uma afirmação que a professora, e você pode até comentar em cima dela, a professora Maria de Fátima. As legislações que pautam a educação não limitam o espaço do homem no chão da escola. E tua tese comprova isso. É isso. Aqui só uma observação. Quando a gente fala do Remo, que tem esse canal de professor de matemática e física, como é possível pensar em avaliação? Ele é bombeiro. Ele não é professor de matemática e física. E ele tem um canal voltado para ensinar as pessoas a resolverem elementos de avaliação do universo da matemática e da física. Então, é possível pensarmos em avaliação como um mecanismo na prática de reprodução, mas que pode pensar em mecanismos cognitivos e pode pensar muito mais na perspectiva qualitativa do que quantitativa, né? A professora Fátima, ela
orientou todo o meu processo de doutorado, desde o fim do mestrado, quando pensava na possibilidade do tema. E é justamente isso, né? A gente provou, e ela o tempo inteiro comigo, que a teoria, a pesquisa e o estudo, ele reforçou só que o espaço na educação infantil. E aí, assim, eu lembro que quando eu comecei a discutir isso na minha rede de ensino, algumas pessoas diziam assim, mas não pode, porque aí é preconceito você querer discutir só o homem na educação, porque as mulheres são a minoria nos trabalhos. E a minha grande discussão era, as mulheres são minoria, sim, mas na educação as mulheres são maioria. E aí, quando a gente fala de minoria, me incomoda muito quando algumas pessoas só legitimam que a sua minoria vale. E eu sou um cara que entendo que todas as minorias, em razão do seu contexto, devem ser discutidas. Por exemplo, a questão do racismo estrutural que a gente tem no Brasil. Eu não sou preto ou pardo, não é o meu local de fala, mas eu posso falar a favor de uma cultura antirracismo no nosso país que é altamente preconceituoso. Eu não sou mulher, não é o meu lugar de fala, mas eu posso falar a favor das mulheres. Então, o Brasil tem... No Brasil, não. Algumas pessoas, elas limitam muito a atuação do outro, porque elas entendem que só a minoria que ela defende, e não são todas, mas no sistema de ensino que eu trabalho, isto foi um problema muito sério, porque só se discutia a questão das mulheres e as questões das pessoas pretas e pardas, que quem me conhece sabe o quanto eu luto a favor, mesmo não sendo meu espaço de fala, mas, como o próprio MEC nos prova, se na educação infantil só temos 3% de homens que atuam nesse segmento, é provado efetivamente que os homens na educação são minoria. E por serem minoria, eles não tiveram e não têm ainda espaço de fala, porque nesse caso as mulheres precisam aprender a falar a favor do homem na educação infantil, mesmo não sendo delas o local de fala. E esta empatia que tanto a gente discute e cobra na educação infantil, isto ainda muito pouco acontece. Aí fica aquela coisa, como são poucos homens, para que dar espaço para estes indivíduos? E é isso que faz com que as minorias cada vez mais ficam em caixinhas e não têm a possibilidade de se manifestar. Então, a tese trouxe, e no meu sistema de ensino, eu trouxe a discussão de que esta minoria precisa ter local e espaço de fala. E isto não significa não respeitar as mulheres que atuam na educação infantil, que a minha tese, quem me conhece o tempo inteiro sabe da importância e do papel que elas têm neste processo. Professor, obrigado. Acho que a Albertina também fez uma afirmação e também está dentro do que você falou aí, está no chat aí, se você quiser comentar, você pode estar comentando depois, mas eu queria te fazer uma provocação, né? Não fugindo do assunto, tá? É porque eu tenho a convicção e a certeza que para te fazer uma pergunta, para falar, tem que estar muito baseado com dados reais, vivendo aquilo que você vive, né? Você trouxe alguns dados que na qual eu não tinha conhecimento do número exato, por exemplo, a questão de homens, a questão, por exemplo, que a diferença do estado do Ceará eu já sabia, tá? Que era muito grande, e eu vou botar em cima disso até por causa do ministro da Educação, tá? Porque estamos preocupados aqui, principalmente o pessoal da educação, com a melhoria, né? Eu entendo que essa educação básica, ela infantil, teria, no meu pensamento, ele é o profissional que teria que ganhar mais, porque ele faz parte da formação, não entrando nesse mérito, mas isso é um conceito meu, pessoal, tá? Que teria que ganhar mais por causa que ele que vai fazer a construção do cidadão para frente. Lógico que tem vários métodos, poderíamos aqui discutir, falar um monte de coisa, mas é um conceito meu que eu não tenho um dado aprofundado. Agora, como que replicar tudo isso que foi feito aí no estado do Ceará, com essa larga vantagem, fortalecimento de políticas de alfabetização, políticas bases, ensino em tempo integral, agora que temos aí o ministro, né, que trabalhou com isso, quer dizer, que comandou, que trabalhou, que teve a expertise disso. Como, na tua visão, poder replicar isso para o Brasil, mesmo sabendo, eu também, já vou até te ajudar com a tua resposta, que tem diferenças culturais, diferenças de tudo.
e nem botando a parte política, tá? Mas apenas dar esse primeiro passo, porque você também trabalha no MEC, falou a sua experiência. Como que é a tua visão disso? Porque isso é uma coisa que eu tenho uma curiosidade. Obrigado, professor. Primeiro passo, a educação infantil é essencial, né? A educação, eu costumo dizer que a gente valoriza pouco a educação infantil e o país tende a dar um suporte muito maior para a educação superior, né? O professor da educação superior tem um status e o professor da educação infantil são os tios e tias, o que é um tremendo absurdo, né? A gente fala de pilares da educação, o pilar da educação está na educação infantil. Eu não ia nem falar isso, professor, do tio e da tia, viu? Eu estava louco para falar isso. Porque as pessoas banalizam, né? E a gente tem profissionais da educação na educação infantil. Profissionais como eu, que fiz mestrado e doutorado, quando eu fui fazer, inclusive, você falou assim, mas, João, você vai atuar na educação infantil? Vou, porque é uma área, primeiro, que, além do prazer, eu entendo como um mecanismo essencial. O Camilo, que é o ministro da Educação, leva isso como base também para o MEC, porque no Ceará é assim que funciona, né? A gente tem o PENAIC no plano nacional, que é a alfabetização na idade certa, e o Ceará, na verdade, isso nasce do Ceará no PAIC, né? Do Programa de Alfabetização na Idade Certa. E, na verdade, o que eu vejo, aí a minha opinião, em função da minha experiência, nesses 28 anos que eu tenho de magistério, que comecei lá com 18 anos. E aí vou falar uma coisa também que também vai chocar algumas pessoas, que eu vou falar de Paulo Freire, né? O que a gente tem como resposta é uma educação pensada numa educação social. E aqui fique claro, Paulo Freire não fala de educação socialista. Paulo Freire fala de uma educação social. E para quem não sabe, Paulo Freire está morto, nunca foi ministro do Lula. Lula assumiu em 2003, Paulo Freire morre em 97, né? É triste ter que contextuar o básico, porque as pessoas ainda em 2023, elas fazem jogo de alguma coisa, e acho que quem critica Paulo Freire talvez não leu nunca uma obra dele, né? Então, quando ele fala de educação social, e é importante lembrar que Paulo Freire teve uma única atuação política, que foi quando ele foi secretário de Educação no governo da Luísa Erundina, lá em 89. Ele fica 2 anos, depois vem o Mário Sérgio Cortella e vem a Marilene Chaui. Então, assim, as pessoas precisam entender isso, né? Paulo Freire ele tem uma história da educação, mas ele nunca foi ministro de ninguém, mas ele teve muita sabedoria. E não está vivo, mas os livros dele ainda nos confortam. Então, quando a gente fala de educação, a gente tem políticas de educação no nosso país pautado na questão neoliberal. O que significa isso? Temos que produzir dados quantitativos. E aí, a gente pode pegar dados do MEC que estão tristes. De cada 100 alunos, ou de cada 4 alunos que terminam o ensino médio, 3 alunos não dominam as 4 operações e concluíram o ensino médio. A gente pega o estado de São Paulo, de cada 100 alunos, 75 não dominam as 4 operações. Isso não é dado inventado do João, está lá publicado no site do INEP, a gente faz o compilado dos resultados de avaliação. Então, qual que é a grande diferença de políticas públicas neoliberais? São aquelas que trabalham, basicamente, com os mecanismos quantitativos, ou seja, o aluno passa pela educação infantil, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, ele não vai ser reprovado, mesmo que não aprenda absolutamente nada. Ou seja, ele tem o certificado e não tem uma base de competência e habilidade. E isso é algo que a gente consegue estabelecer no Brasil. É só pensar São Paulo, Rio de Janeiro. E aí, quando a gente vai para a região do Nordeste, que durante décadas eram considerados sistemas de ensino com os piores elementos de avaliação. A gente pegar a Bahia, por exemplo, até 96, os alunos não tinham uma aula de química, física, biologia, porque o sistema de ensino não tinha professor, então tirava o direito do aluno. A LDB vem com isso e diz assim, a partir de hoje não pode ser mais assim, tem que ter minimamente uma base nacional comum curricular. E aí, então, os sistemas de ensino começam a se organizar. A gente vai para a região Nordeste, as pessoas gostando ou não também, são dados pensados, existe um lado de uma educação social. E olha que coisa básica que o Paulo Freire propõe desde sempre, que não é nada milagrosa. Paulo Freire diz o quê? Os alunos precisam passar pela escola, eles precisam ter o certificado, mas aliado ao certificado, precisam ter uma formação sólida. E ao apresentar dificuldades de aprendizagem
ao longo do ano, ao invés, e Perrenot fala muito isso, né? Um aluno que foi reprovado no final do ano, ele foi reprovado ao longo do ano e ninguém fez absolutamente nada. Na educação social, o que se estabelece? À medida que a escola percebe que o aluno tem alguma dificuldade, a gente pensa em mecanismos de apoio à aprendizagem, que são as recuperações implícita, contínua, paralela, intensiva, mas eu penso em um mecanismo de, ao perceber a dificuldade, tentar, por meio de uma outra ação pedagógica, melhorar esse problema cognitivo do aluno, de modo que ele aprenda e possa continuar os estudos. Então, a educação social não é mágica, basta querência política. E a gente vê isto hoje com muito mais vontade na região do Nordeste do nosso país. E que a região Sul e Sudeste alimenta ainda uma educação na perspectiva neoliberal, que é esta. E olha a diferença só que se estabelece na educação social. Você vai passar por esse ciclo, vai ter o certificado, só que se espera uma qualidade. A educação neoliberal, você passa, tem o certificado e alimenta uma sociedade de alienados, infelizmente. Vai muito aqui até que o Remo, né, estava falando, acho que você acabou de dizer aqui. Professor, estamos chegando ao fim, tá? Já pus aqui no chat que as perguntas serão encaminhadas ao senhor aí, o time app vai estar falando, repassando ao senhor aí. Queria, primeiramente, antes de passar aos seus agradecimentos finais, suas falas finais, queria muito lhe agradecer pela essa manhã de hoje, não só aí a sua contribuição, aos nossos alunos, aos nossos convidados, aos nossos professores que estão acompanhando também. Isso é uma grata satisfação, acho que para o professor, para nós do Instituto, né? Tá compartilhando essas informações numa manhã de hoje, que até foi bastante tempo, já está dando 1 hora e pouco, né? Acho que assim, é rico de informações. E convidá-los a todos, né, para a palestra das 14 horas, com a professora Zilda, né, que vai falar sobre neurociências e prática da educação. Tá? Então, professor, as suas considerações finais e, mais uma vez, obrigado pela palestra de hoje, tá? Eu que agradeço o convite, as pessoas que ficaram aí até agora, vi que tem bastante gente também, são os alunos de vocês, mas também tem alguns convidados da nossa rede municipal. A gente vai ter um momento também para falar depois, e aí também levo o convite ao professor Ricardo para falarmos do mestrado e doutorado. É um grupo que tem interesse, né? A gente pode articular isso. Agradecer a Karine desde sempre pela atenção nas trocas de mensagem. Fica meu agradecimento ao professor Ronaldo, ao professor Ricardo pelo convite. E só posso agradecer. Foi uma horinha de bate-papo que eu gosto muito. Eu gosto muito de falar de educação, né? E fazer educação. Então, eu posso só agradecer.